A comida, menino. Não, eu tô filmando vocês aqui, passado no YouTube. Não, eu tô só filmando vocês aqui, passado no YouTube, menino. Só passado no YouTube, vocês, menino. A comida. Olha, retirar os clones, foi? Aos motoqueiros. Os religiosos, as religiosas, os consagrados, as consagradas, os membros das novas comunidades, os irmãos que labutam conosco nas mais diferentes pastorais, movimentos e serviços, esta paróquia, como também especialmente agora, aqueles que farão parte dessa área pastoral, enfim, todos vocês, meus irmãos, nessa celebração e também aqueles que nos acompanham através das redes sociais, pelo trabalho importante realizado. Olha os carros passando. Menino. Minhas queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa de Olha os ônibus lá em cima, um ônibus. e é interessante perceber que essa festa nos leva a pensar em quem é É verdade, nós gostamos tanto de a gente nomeia as pessoas que estão ao nosso lado com esse título. A gente vai dizer que Ih, engavetou. Engavetou. Acelera, menina. as mais diferentes histórias, como também de príncipe e de É os motoqueiros. As pessoas querem viajar pra cá com essas motos. As motos não bonitas, ó. Vai tomar São Moto não bonita. desse momento. A gente diz isso também das pessoas que estão ao nosso lado. Pelé, que é o rei do futebol, né? Xuxa era a rainha dos baixinhos. Tá falando da Especialmente aqui, quem tem 40 anos sabe do que eu estou falando. A gente fala da rainha do milho, das nossas festas juninas, da rainha do carnaval, do Réveillon e tantos outros nomes que nós damos para falar que alguém é destacado e importante. Pois bem, a gente também reconhece que existem reis. O Brasil teve seu rei Dom Pedro I, Dom Pedro II. Nós também conhecemos os reis, como agora o rei Carlos lá da Inglaterra, a Holanda tem rei e tantos outros países conservam naqueles que governam o título de rei. Portanto, rei nós temos espalhado por toda a terra. Mas afinal de contas, que tipo de rei é Jesus Cristo? Ele se compara com esses reis? Ele agiu como esses reis? Não. Quando nós damos a Jesus o título de Rei do Universo, nós entendemos que esse rei, diferente de todos os outros, tem uma característica. Em primeiro lugar, é Deus, por isso é Rei de todo o universo. E em segundo lugar, porque ao contrário dos outros que vieram para ser servidos e não para servir, portanto, se colocando numa posição acima de tudo e de todos, esse nosso rei veio ao nosso encontro. E a sua característica principal é a de servir o tempo todo. Ele próprio vai dizer isso: eu vim para servir e não para ser servido. E desse modo, Jesus passou em nosso meio o tempo todo servindo. O tempo todo colocando o seu coração a serviço da comunidade. Ixi, Maria. Mas também um rei atento aos que estavam distantes. Um rei que desejava enxergar a todos, aqueles que ele via no seu dia a dia, mas ao mesmo tempo em um olhar atento para aquele que estava lá a mais de um caminho, aquele que estava em cima de um arbusto e queria vê-lo, aquele que estava Traduzir em que português. gritava pelo seu nome, aqueles que não podiam enxergá-lo, que eram cegos, mas que ele enxergava. Não, tá aqueles perturbando que não. estavam encurvados, que ele Tá levantava, perturbando não ele. aqueles que haviam perdido Ó, a Maria esperança, Clara. aqueles que estavam prestes a morrer, como aquela mulher que
chamada de adúltera, estava prestes a ser apedrejada, como também esse homem que estava sofrendo ao seu lado ali na cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus olhou a todos, e o seu olhar sempre foi um olhar de misericórdia, bondade, compaixão, justiça e tantas outras coisas que nós poderíamos falar daquele que, sendo o Senhor de todo o universo, resolveu estar conosco, porque queria de nós apenas a atenção para que nós pudéssemos fazer um caminho de salvação. Aquele que com o Pai e o Espírito Santo esteve presente na criação do universo, aquele que é o único Senhor, deseja para nós não somente felicidade, salvação, alegria, plena realização, convívio fraterno, unidade e tantas outras coisas que nós poderíamos aqui apresentar. É interessante que no momento crucial do máximo sofrimento que ele podia passar, depois de ter apanhado tanto, depois de receber bofetada, depois de receber canas na cabeça, ou seja, um pedaço de pau, depois de receber uma coroa de espinhos e depois de carregar uma grande cruz, onde depois ele seria crucificado, Jesus não pensa nele, ele pensa sempre nos outros. Pensou sim em sua mãe, que estava lá, você viúva, estava ali, e portanto, você viu a pela tradição antiga, depois que o único filho morresse. Isso era a sentença dada às mulheres que eram viúvas que perderam o seu filho, ou seja, eram obrigadas a mendigar, porque diziam os antigos, ela recebeu o castigo de Deus, que ele tirou o marido, o filho. Portanto, ela é dada a João para que ela pudesse viver uma vida digna. Não, é pro meu canal, mas a mesma coisa acontece quando Jesus, estando preso na cruz, vai nos dizer no Evangelho, estava ao seu lado um pecador, mas esse homem se arrepende no momento crucial de sua vida e pede a Jesus misericórdia. Jesus vai dizer para ele, sem terminar o seu histórico, apenas querendo a sua salvação: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como a gente sabe que foi para o paraíso, mas também ele não condenou, que estava do outro lado e que estava perturbado no momento de tanta tristeza e de tanta dor. Portanto, é o coração de Jesus que se manifesta. E em meio a tantas dores, ele nos dá uma coisa que essa é fundamental para nós. Ou seja, diante daqueles que estavam crucificando, diante daqueles que tanto esmurraram, trouxeram tristeza, que o fizeram chorar, que o fizeram sangrar, ele diz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Dá o perdão àqueles e a todos nós, que muitas vezes adeptos ao pecado, continuamos também fazendo o que os outros fizeram de uma maneira diferente. Portanto, ele se preocupou também com todos desse mundo, com todos. Ele deu perdão no momento em que ele podia sair da cruz e arrasar todo mundo. Ele não fez isso em momento algum, pelo contrário, só trouxe alegria, cura, milagres, bênçãos e tantas outras coisas que demonstra o coração de um Deus misericordioso, que nos ama, que não desiste da gente, até mesmo nos momentos em que nós estamos na lama, que nos tira das mais diferentes situações, para que a gente possa viver uma vida nova, vida que somente Ele pode nos dar, que somente nós podemos querer quando, saindo do que não serve, buscamos a glória, a bênção de Deus para a nossa vida. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, como não amar um rei assim? Como não amar um rei que no final da sua vida recebeu a pior sentença da humanidade? Porque, penso eu, vendo os relatos antigos de como terminava a crucifixão, penso eu que pior do que estar ali preso foi o que Jesus recebeu no final de toda a humanidade. E é preciso que isso seja dito para que a gente recorde que Jesus foi capaz de passar pelo amor que tem para conosco. Sim, fiz a sentença no final daqueles que escreviam uma ata falando sobre a condenação, porque as condenações antigas tinham sempre um escriturário, tinham sempre alguém que fazia o documento que era mandado para o rei para dizer que a sentença foi finalmente concluída, e dizendo como foi concluída
Pois bem, no final de